Olá, eu me chamo Paula, sou enfermeira, tenho mestrado em enfermagem pela Universidade Federal do Piauí, tenho residência em enfermagem obstétrica também pela Universidade Federal do Piauí e sou especialista em auditoria em saúde pela FLATED. Atualmente eu atuo como controladora de infecção em uma comissão de controle de infecção hospitalar e atuo também em um centro de parto normal como enfermeira obstetra. E hoje eu vou falar um pouco sobre protocolo de limpeza e desinfecção de superfícies e de unidade do paciente. Eu começo indagando vocês sobre qual a importância da higiene hospitalar. Então, assim, a higiene hospitalar, ela promove um conforto, uma segurança, um bem-estar, tanto para o paciente quanto para os seus familiares e também para os profissionais de saúde. E, principalmente, a higienização hospitalar, ela tem o potencial de prevenir e controlar infecções relacionadas à assistência à saúde, porque a gente sabe que o ambiente hospitalar, ele é um ambiente que é extremamente contaminado, né? Então, é um ambiente que exige uma limpeza e uma desinfecção adequada, porque nesse ambiente tem matéria orgânica, tem outras bactérias, né, que a gente encontra, principalmente bactérias multiresistentes, e daí a importância de se fazer uma higiene hospitalar de qualidade para prevenção e controle de infecções relacionadas à saúde. Antes de tudo, a gente tem que, antes de entrar nas tags de limpeza e desinfecção de superfície e também de unidade do paciente, nós precisamos entender alguns conceitos. A higienização hospitalar, ela é também compreendida como limpeza hospitalar, frequentemente é definida como um processo de remoção de sujidade de superfícies inanimadas. Dentro desse contexto da higienização hospitalar, existem alguns termos que nós precisamos entender, que é a limpeza, a desinfecção e a descontaminação. A limpeza é um termo mais abrangente, ela se refere à remoção de toda a sujidade de qualquer superfície ou ambiente. Já a desinfecção, que é um processo que deve ocorrer só após a limpeza, a gente nunca deve pular a etapa de limpeza e já para a etapa de desinfecção. Inclusive, é um erro muito comum de alguns profissionais de saúde, né? Pular a etapa de limpeza e já ir para a desinfecção. Isso é errado, porque deve seguir essa ordem, limpeza e desinfecção. E para a questão de artigos hospitalares, ainda tem a esterilização. Então, jamais vou poder pular a etapa de limpeza. A gente vai ver mais à frente que alguns produtos, eles são inativados na presença de sujidade. Até a própria poeira inativa o princípio ativo. Então, por isso que a gente não pode pular a etapa de limpeza e já ir para a desinfecção ou esterilização. E o outro conceito é a descontaminação, que é a remoção de materiais orgânicos de uma superfície. Outros termos também se faz necessário conhecer nesse contexto da higiene hospitalar. Quais são? São os tipos de higiene hospitalar. A gente tem a limpeza concorrente, a imediata e a terminal. A concorrente é a limpeza e desinfecção realizadas diariamente, quando o paciente encontra-se internado, incluindo pisos, instalações sanitárias, superfícies horizontais de equipamentos imobiliários, esvaziamento e troca de recipientes de resíduos de serviços de saúde, de roupas e organização geral do ambiente. A limpeza imediata é a limpeza e desinfecção realizada quando há presença de sujidade e ou matéria orgânica sempre que necessário. A terminal é a limpeza ou desinfecção ambiental, que abrange pisos, paredes, equipamentos, mobiliários, inclusive mesas de exames e colchões, janelas, vidros, portas, grades de ar-condicionados, luminárias e tetos. Resumindo, a limpeza concorrente é aquela que é realizada diariamente no serviço hospitalar, independente do tipo de área. A limpeza imediata, ela é de acordo com a necessidade do serviço. E a limpeza terminal é aquela limpeza mais completa, né, que ela vai desde de artigos, de superfícies como paredes, tetos e piso. Outros conceitos que a gente precisa compreender é a classificação das áreas hospitalares. Por que a gente precisa entender essa classificação das áreas?
porque as áreas, a limpeza e a desinfecção, ela vai de acordo com cada área. Como, por exemplo, o produto, questão de periodicidade, vai depender dessa classificação, daí essa importância. Então, a gente tem as áreas críticas, as semicríticas e as não críticas. As áreas críticas são aquelas onde o risco aumentado de transmissão, há um risco aumentado de transmissão de infecção pelas atividades desenvolvidas ou onde se encontram pacientes cujo sistema imunológico esteja deprimido, que eu posso citar como exemplo o centro cirúrgico, central de material de central de CME, central de material de esterilização, as unidades de terapia intensiva, são espaços, né, são áreas consideradas críticas dentro de uma unidade hospitalar. As semicríticas são aquelas ocupadas por pacientes portadores de doenças de baixa transmissibilidade. Aqui entra aquelas áreas como enfermarias, ambulatórios, são exemplos de áreas semicríticas. E as áreas não críticas são todas as áreas que, teoricamente, não apresentam risco de transmissão de infecção, como, por exemplo, todo o setor administrativo, setor de almoxarifado, faturamento, etc. Outra classificação que a gente precisa compreender é a classificação quanto aos artigos hospitalares, que classificamos também em críticos, semicríticos e não críticos. E a importância de se conhecer a classificação também dos artigos é porque, a partir dessa classificação, que a gente vai dizer se esse artigo ele precisa ser só limpo, desinfectado ou esterilizado, vai definir também o produto que será utilizado nessa limpeza, desinfecção ou esterilização. Os críticos são aqueles que penetram nos tecidos subepiteliais, embaixo da pele, no sistema vascular e em outros órgãos isentos de flora microbiana. Os semicríticos são aqueles que entram em contato com as mucosas íntegras do ouvido, nariz, trato geniturinário e etc. E os não críticos são aqueles que entram em contato com a pele íntegra e ainda os que não entram em contato direto com o paciente. Aqui, nessa classificação, a partir disso, a gente consegue determinar o produto e a técnica que será utilizado. Por exemplo, nos artigos críticos, além da limpeza, é preciso fazer uma esterilização desses materiais, que é um processo mais minucioso. Nos artigos semicríticos, é suficiente fazer apenas a limpeza e a desinfecção. E nos artigos nos artigos não críticos, apenas uma limpeza simples é o suficiente para tornar aquele artigo seguro para uso. E antes da gente entrar na técnica propriamente dita, nos produtos utilizados na limpeza e desinfecção de substâncias e também de artigos, a gente precisa compreender que para se fazer uma limpeza, uma desinfecção de qualidade, a gente precisa de planejamento. E nesse planejamento dessas ações, a gente precisa conhecer 4 fatores que são essenciais, que compreende o ciclo de Sinner. Quais fatores são esses? Temperatura, ação química, ação mecânica e tempo de ação. Esses 4 fatores eles podem ser combinados de diversas formas, como, por exemplo, um produto com a determinada ação química, ele pode ser associado a uma temperatura X, e essa temperatura ela pode potencializar a ação química desse produto. Mas é claro que nem toda a ação química, nem todo produto químico poderá associado a altas temperaturas, por exemplo. Aí tem a importância também da ação mecânica, né? Como que será utilizado e o tempo de ação. De nada vale você aplicar, por exemplo, um produto e você não esperar o tempo que aquele fabricante determinou para que aquele produto tenha ação. Então, esses são os 4 fatores que devem ser levados em consideração quando uma instituição ela vai planejar ações de limpeza e desinfecção dentro de uma unidade hospitalar. E quais são os produtos utilizados na higienização? Existem diversos produtos no mercado, diversas marcas, mas na nossa instituição a gente utiliza basicamente água, detergente neutro concentrado, hipoclorito a 2%, quaternário de amônio 5ª geração, desinfectante bactericida de uso hospitalar e o álcool a 70%.
Agora vamos conhecer um pouco sobre esses princípios ativos, né? O álcool, ele é inativado por matéria orgânica, né? O álcool, ele é um desinfectante. Então, assim, eu jamais vou poder utilizar o álcool antes de fazer a limpeza, porque, como eu falei, a sua ação ela vai ser inativada. Por exemplo, eu quero limpar uma bancada e nessa bancada ela tem presença de sangue, matéria orgânica. Geralmente o sangue ele seca muito rápido. Então, assim, eu não posso pegar o álcool diretamente e colocar sobre aquela superfície, porque a presença daquele sangue vai inativar a ação do meu álcool. Então, ele é um desinfectante. Desinfectante nunca deve ser utilizado antes de uma limpeza prévia. Ele ataca borracha, plástico e acrílico, então ele não é recomendado para limpar colchões, por exemplo, que em algumas instituições a gente vê que isso é comum, né? O profissional acha mais prático utilizar somente o álcool, porém ele não é recomendado porque ele danifica o plástico. É volátil e inflamável e não possui efeito residual. Outro princípio ativo são os quaternários de amônio. Esse aqui é considerado um dos melhores, tanto para a limpeza de superfícies quanto de artigos hospitalares. Eles são inodoros, eles são tensoativos, eles também são inativados por matéria orgânica, logo porque ele é um desinfectante, como eu já falei. A diferença dele para o álcool é que ele não ataca as superfícies, né? Ele não agride e ele possui um efeito residual, diferentemente do álcool. Ele é um excelente produto para ser utilizado, como eu já falei, tanto em superfícies quanto em artigos hospitalares e é um dos mais utilizados por conta desses benefícios. Outro princípio ativo são os cloros inorgânicos, né? Que entra o hipoclorito, né? A 2%. A gente tem que ficar atento e utilizar com cautela, porque eles são corrosivos, atacam borrachas, plásticos e têxteis e são altamente instáveis por fatores ou agentes. O hipoclorito a gente usa na nossa instituição para facilitar a remoção de matéria orgânica. Por exemplo, vai ser feita uma limpeza e uma desinfecção de um colchão que tem presença de matéria orgânica que já secou, o sangue, por exemplo. A gente dilui, né, com muita cautela para não danificar o material juntamente com a água e juntamente com o sabão, só para facilitar a remoção dessa matéria orgânica. A gente utiliza também em banheiros, por exemplo. Outros princípios ativos, além daqueles, a gente utiliza também o desinfectante bactericida, que ele é não iônico, é a base de cloreto de aquil, de metil amônio 4%, e ele é um tensoativo. Tem também o detergente neutro, que é utilizado para uma higiene mais simples, né? Ele é isento de perfume, coloração amarela, e ele tem um aspecto viscoso homogêneo. E a gente entra agora no processo em si de limpeza e desinfecção, o método que é utilizado para a gente fazer essa limpeza e essa desinfecção de forma correta. Deve-se preparar 2 baldes, um com hipoclorito e outro com detergente, e um terceiro apenas com água, calçar luvas descartável, inicia-se com a lavagem das paredes. Aqui a gente está falando da limpeza terminal, que inclui paredes, teto, piso. Então, inicia-se com a lavagem das paredes, utilizando o suporte fibra 9506, mergulhada em hipoclorito e detergente neutro, fixando em movimentos de vai e vem no sentido vertical. Utiliza-se o pano umedecido com quaternário de 5ª geração, dobrando em 2 ou 4. Limpar todas as prateleiras com pano umedecido, dobrando para utilizar todas as dobras limpas. Para lavagem do piso, mergulhar o mop no balde com hipoclorito e detergente, espalhando o produto por toda a superfície. E para finalizar, utiliza-se a enceradeira industrial, né, em toda a superfície. Em seguida, outro colaborador retira o produto com o rodo, adiciona água limpa, à superfície empurrando com o rodo e para finalizar utiliza-se o mop úmido e limpo para a secagem da superfície. E a gente deve lembrar que toda a técnica é realizada em sentido unidirecional.
Aqui a gente entra para o método de limpeza e desinfecção concorrente, que é a limpeza que é feita diariamente nas unidades de saúde. Inicia-se pela varredura, utilizando mop e pó, evitando dispersão de partículas. Nunca utilizar aquela vassoura comum que é utilizada em casa, por conta da dispersão de partículas. Aplica-se o desinfectante com mop úmido, limpando em faixas paralelas, com movimentos ritmados, longos e retos. Espremer o mop no balde bipartido, jogando água suja em um dos lados, em seguida mergulhando no lado que contém água limpa e torcê-lo e retirar o desinfectante. Limpar todas as prateleiras com pano umedecido, dobrando para utilizar todas as dobras limpas. E aqui, como eu falei, né, a frequência da higienização, ela vai depender da classificação das áreas. No caso da higienização concorrente, que é a diária, tanto nas áreas críticas, semicríticas e não críticas, nós estabelecemos na instituição que seja realizada 2 vezes ao dia ou quando necessário. Né? Já foi realizada 2 vezes ao dia, mas de repente apareceu matéria orgânica e um procedimento que foi realizado, então é solicitado novamente uma limpeza concorrente. A frequência da higienização terminal, que é a higienização mais completa, incluindo teto, paredes e pisos, como eu falei, nas áreas críticas, que eu dei o exemplo do centro cirúrgico, das unidades de terapia intensiva, ela é feita semanalmente. Nas áreas semicríticas, enfermarias, laboratórios, ambulatório, consultório de ambulatório, o intervalo médio é de 13 dias e sempre que necessário, e na não críticas também foi determinado um intervalo médio de 13 dias e sempre que necessário. Agora, a gente vai entrar na limpeza da unidade do paciente. E antes da gente entrar no método e nos produtos utilizados, a gente precisa entender alguns conceitos. E o primeiro deles é de unidade do paciente. Então, a unidade do paciente consiste em uma área física destinada ao tratamento da mãe e do RN, no caso dos alojamentos conjuntos, vindo a ser uma área coletiva ou individual, que contém a cama, uma mesa de cabeceira, poltrona do acompanhante com banco, berço de acrílico, escada e suporte de soro. Nas unidades de terapia intensiva, somado a isso, tem os aparelhos de suporte ventilatório. O objetivo dessa limpeza da unidade do paciente é manter o ambiente limpo e livre de sujidades, proporcionando conforto, higiene e segurança adequadas tanto para a mãe quanto para o recém-nascido. Isso é uma competência do técnico ou auxiliar de enfermagem, sempre sob supervisão do enfermeiro. O material utilizado nessa unidade do paciente: borrifador com água, detergente neutro, panos para limpeza, luvas de procedimento, quaternário de amônio e hipoclorito a 2%. E qual seria o procedimento correto? Primeiramente, higienizar as mãos, reunir o material e levá-lo à unidade, abrir portas e janelas para arejar o ambiente, se possível. No caso das enfermarias isso é possível, mas nas unidades de terapia intensiva isso não é possível. Realizar a limpeza utilizando movimentos simples, amplos, em um só sentido, sempre do mais limpo para o mais sujo, evitando sujar áreas já limpas. Em seguida, ensaboar e retirar o sabão com pano úmido, iniciar a limpeza pelo berço, mesa de cabeceira, suporte de soro, escadinha, colchão e cama, afastar a cama da parede, deixando um espaço suficiente para a execução da tarefa, travar as rodas da cama, limpar a face superior e lateral do colchão, no sentido da cabeceira para os pés, colocar o colchão próximo aos pés da cama para limpar a parte posterior do colchão. Em seguida, limpar a cabeceira e grades, inclusive a parte posterior, para isso acionar a manivela. Após limpar a parte posterior das grades, dobrar o colchão dos pés para a cabeceira, limpando a parte inferior das grades. Em seguida, colocar o colchão no lugar na posição horizontal e limpar os 4 pés da cama.
Então, após a higienização prévia da unidade do paciente, né, incluindo cabeceira, suporte de soro, colchão e cama, deve-se friccionar o quaternário de amônia em sentido unidirecional, em faixas paralelas, iniciando da face superior, laterais e face inferior, deixando secar e repetir a operação por 3 vezes. Em caso de presença de matéria orgânica, primeiro deve-se utilizar água, sabão e hipoclorito a 2%, retirar os produtos e em seguida aplica o quaternário de amônia. Após a secagem, o leite estará pronto para uso. Aqui entram os fatores que eu falei, né, do círculo, que são a questão do tempo, do princípio ativo e da questão da fricção. Em seguida, posicionar o equipamento da unidade, recolher o material utilizado, retirar as luvas e lavar as mãos e comunicar ao enfermeiro de plantão e ao supervisor de área a tarefa executada. Referências utilizadas. Eu agradeço, né? Quero agradecer e eu espero que o material ele possa contribuir para o seu aprimoramento enquanto profissional de saúde. Obrigada.